Então, gente, boa noite a todos. O meu nome é Divonaldo, né? Sou aqui o líder do grupo da ABC2 em Maceió, mas tem também outras pessoas do núcleo da ABC2 em Maceió. O Wagner, por exemplo, que é da área da física também, ele é professor da UFAL. Tem a Tamires também. E nós temos pessoas de outros lugares. Bem-vindo a todos, estender aí a todos. E agradecer aí de antecedência ao Alexandre, que vai trazer esse tema que eu acho que é de interesse de muitos, né? E pelo menos para mim também é um tema bem interessante e tenho certeza que vai ser um grande aprendizado para nós hoje. Então, nossa gratidão, Alexandre, para você aí ceder um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente. Eu vou começar com a oração e depois vai estar com o Alexandre, ele vai ficar à vontade aí para apresentar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por tudo. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, de cada pessoa, também do Alexandre, Deus, que vai apresentar, que possa ser, Deus, mais uma vez uma apresentação edificante e construtiva. Possamos sair daqui, Deus, com mais conhecimento e também mais encantados por conhecer, Deus, coisas concernentes à ciência e também à religião, especialmente a religião cristã, mas também, né, possamos sair daqui mais maduros no caráter cristão e amando mais uns aos outros, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir, que teu nome seja glorificado. Amém. Alexandre, está contigo, fique à vontade. Bom, pessoal, boa noite. Bom, o que a gente vai conversar hoje, né? O tema de hoje vai ser continua dentro desse livro aqui do Ronald Numbers, tá? Terra plana, Galileu na prisão e outros mitos sobre ciência e religião, tá? Esse livro aqui, bom, pelos que você já conhece, já deve ter até lido alguns, ou o livro todo, ou alguns mitos, ou pelo menos o mito de hoje. Aqui é uma coleção de mitos, né, onde a gente tem aí cerca de 23, se não me engano, ou 25 mitos, tá, sobre essa relação entre fé e ciência. E o mito de hoje que a gente vai ver é o mito 3 deste livro, tá? Na realidade é um tema. Esse livro aqui é uma coleção de artigos ou de, vamos dizer assim, de mitos, e o Ronald Numbers, ele fez uma coletânea, então tem vários escritores de cada um desses artigos. O cara que escreveu o artigo de hoje deixa eu só pegar o nome do camarada aqui, é o Leslie Comark. Tá? É ele que escreveu esse mito de hoje, que os cristãos medievais ensinavam que a Terra é plana. Aliás, que a Terra era plana. Né? Ela não é mais plana, mas ela não era, como é que é isso? E é isso que a gente vai ver hoje. Tá? Na semana, a semana passada, a gente viu sobre o mito 2, que foi sobre a questão do... O mito era que a igreja, ao longo da história, principalmente na história média, na Idade Média, a igreja estava sendo pedra para desenvolvimento intelectual da ciência e tudo mais. Tá? Então, os cristãos medievais ensinavam que a Terra é plana, também é um mito. Tá? Então, mais especificamente, hoje a gente vai comentar justamente esse mito do ensino da Terra plana na Idade Média, tá? No período medieval. Tá? E está bastante relacionado com o tema que a gente viu na semana passada, né, que é essa questão do desenvolvimento da ciência, desenvolvimento da intelectualidade de forma geral no período medieval, tá? Então, o de hoje vai ser dentro do quadro da semana passada, de uma forma um pouco mais pontual, tá? Que é essa questão da idade, que é essa questão da Terra plana, tá? Só para contextualizar esse negócio de terra plana, esse negócio de terra plana já está assim, tá bastante extenso já, vira e mexe, volta esse movimento, e nos últimos anos, eu vou arredondar nos últimos 4, 5 anos, mais ou menos, está voltando novamente esse movimento, a gente está ouvindo bastante na mídia, tudo isso e tudo mais, essa, entre aspas, podemos dizer assim, essa teoria, entre aspas, da Terra plana, tá? Por que isso está aparecendo agora, tudo mais, se tem uma motivação, atualmente, se a gente pode fazer uma investigação muito grande com relação a isso, tá? Essa questão do terraplanismo, e eu gosto de ficar brincando também, então não se assuste na hora que eu falar terraplanismo ou terraplanagem, o termo correto é terraplanismo, mas eu gosto de falar terraplanagem no sentido mais de brincadeira, porque não dá para levar esse movimento, vamos dizer assim, moderno,
de terraplanismo a sério. Não dá, simplesmente não dá. Por exemplo, eu mandei para o Ed aí também uns slides de uma apresentação que eu fiz lá com o pessoal da Universidade Federal da Rural do Rio de Janeiro, que a gente teve uma conversa lá no dia 8, né? Dia 8 desse mês, dia 8 de setembro, tá? E aí eu dei a palestra lá justamente sobre essa questão das evidências, entre aspas, né? Aliás, uma questão de evidências mesmo da Terra plana no sentido cosmológico. Faz sentido falar Terra plana? Legal é que o Arthur ele estava comentando que o pessoal lá ficou revoltado e tal. Como assim? Num evento de uma universidade de ensino e tudo mais, vai falar de Terra plana e tal? Porque o título da minha apresentação eu não lembro agora exatamente o exato título, mas há evidências da Terra plana no universo. Uma pergunta. Era resumo que eu mandei para ele, tudo escritinho. O resumo era o seguinte: olha, a gente vai fazer uma investigação para ver se faz sentido existir terra plana num contexto cosmológico. Ou seja, há alguma outra coisa terraplanada ou alguma coisa plana no universo que faz sentido da gente chamar de terraplanismo ou de que a Terra é plana hoje em dia? Faz sentido isso? Foi mais ou menos essa investigação. Aí lá eu falei sobre galáxias, estrelas, planetas, exoplanetas, voltei para a Terra, conclusão, não tem como a Terra ser plana. Simplesmente não tem como. Isso no contexto mais atual. Ou seja, essa ideia de Terra plana que está desculpa a expressão, enchendo o saco hoje em dia, não faz sentido, tá? Simplesmente não faz sentido. E aí, beleza, digamos assim, a Maria tá aqui, a Maria Elza. A Maria Elza é uma das colegas que a gente tem, que a gente conversa em grupos de WhatsApp, em grupo de física. Bem-vinda, Maria. Muito bom, ela é uma física também. Bom, Maria, eu não vou entrar em detalhes físicos aqui, tá? Como a gente queria, ou como a gente quer trabalhar, vai ser uma questão um pouco mais histórica, né? Bom, então, a questão de terraplanagem, né, atual está muito bem resolvida, né? Não tem, simplesmente não tem, não faz o menor sentido. Tá? E aqui eu não vou nem entrar no mérito de questão de conspiração da NASA, aquela coisa toda. Tem até um colega aqui em Brasília, terraplanista, né, que ele gosta de falar para mim, uma das brincadeiras, né, aliás, ele é terraplanista mesmo, sério, né? Mas eu levo na brincadeira, né? Ele fala, isso aí, esses caras são todos pagos pela NASA e tudo mais. Aí eu fico brincando com ele, cara, meu sonho é trabalhar na NASA. Meu sonho é a NASA me pagar para falar do globalismo da Terra. Aí era meu sonho, né? Ou então, no mínimo, ganhar os mimos da NASA e ganhar material, ó, faz a divulgação aí da Terra redonda. Estaria satisfeito, né? Mas não, simplesmente não fez sentido. Beleza, todo esse contexto atual, agora a gente vai para o passado. Porque, comumente, tem muitas pessoas que acham que, principalmente no período medieval, e aqui o período medieval aqui é um período bastante extenso, que a gente conhece ali desde o século V, né, 476, que foi com a queda do Império Romano no Ocidente, e vai até o século XV, mais ou menos, lá na queda do Império Romano no Oriente, né, a queda de Constantinopla, 1453, se não me engano. Então, tudo isso é o período medieval, né? Claro que a gente não vai ficar aqui estritamente no período medieval, a gente vai um pouquinho antes, vai um pouquinho depois, então a gente vai acabar andando a gente vai acabar transitando um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos do período medieval, tá? Um pouquinho lá na Idade Antiga, né, e um pouquinho depois. Esses períodos históricos não são muito certinhos, né? Claro, a gente tem ali um evento histórico tal que coloca como marco, mas a transição é muito mais suave do que a gente imagina, tá? E uma das coisas que a gente tem comumente em mente é que esse período medieval, os cristãos nesse período ensinavam que a Terra é plana, né? E é justamente isso que eu quero desmistificar, que é o caso por exemplo, do livro que eu mencionei para vocês, do Ronald Numbers, eu nunca lembro o nome do cara, ela é Leslie Cormack, que vai dizer justamente que isso é um mito e vai apresentar evidências históricas de que isso é um mito, tá?
Para começar, eu não lembro se eu falei na semana passada, acho que eu devo ter comentado, mas é que eu vou reforçar novamente. Quando a gente trabalha com períodos históricos ou com documentação histórica ou com alguma coisa histórica, bom, o que, que a gente faz? A gente tem que ter, assim como a gente trabalha na física ou em qualquer outra área, a gente tem que ter evidências daquilo que a gente vai fazer ou daquilo que a gente vai afirmar. Cadê as provas, as evidências do que a gente vai fazer? E na história também é a mesma coisa, a gente tem que ter as evidências. Dentro de um contexto histórico, dentro da história, no período anterior ao que nós estamos, a gente tem que estar baseado por alguma coisa, um documento, ou dentro da arqueologia, algum artefato, alguma coisa para dizer, olha, essa afirmação aqui ela é certa por causa desse documento. Por exemplo, os cristãos medievais ensinavam que a Terra era plana. Ah, beleza, essa afirmação, essa é a tese. Tá. Qual que é a evidência disso? Ou qual que é o documento que se tem disso? Aí a gente vai lá e apresenta. Eu já vou já para o final da palestra, não tem evidências documentais de que a igreja ou os cristãos ensinavam que a Terra era plana. Não tem. Simplesmente não tem. Nunca teve. Tá? E é mais ou menos isso que eu quero trabalhar com vocês numa questão um pouco mais histórica, da gente observar num contexto mais amplo, não num contexto de documento, porque assim, não tem documento, tá? A gente poderia encerrar agora, pronto. Apresenta algum documento de que ensinava e acabou. Aí a gente já encerrou a palestra todinha, mas eu quero mostrar para vocês um contexto histórico um pouquinho mais amplo, para ver que não faz nem sentido a gente levantar esse tipo de afirmação, né? Vai ser mais ou menos isso aqui que a gente vai trabalhar, que é uma coisa bastante curtinha, tá? Uma introdução bastante geral. É verdade mesmo que os cristãos defendiam que a Terra era plana, né? E aí o final, não, a coisa, os cristãos defendiam que a Terra era plana e depois piscar de olhos, tudo mudou, uma certa transformação do conhecimento, e aí principalmente do conhecimento físico, né, astronômico, cosmológico, pum, mudou tudo. Pois é, não é bem assim. Tá? Bom, para começar então do começo, eu não vou aqui como eu queria, né, ou aliás, como dá vontade de fazer, da gente entrar em todos os detalhes exegéticos, cosmogônicos e tudo mais, da questão da Terra plana, tá? Do texto bíblico, a gente fazer uma exegese direitinho e tudo mais, pegar todos os detalhes ali, depois a gente ir para a cosmogonia de vários povos, então a gente vai ali para os povos do Antigo Oriente Próximo, como os Sumérios, os Babilônicos, os Cananeus, que estavam ali ao redor de Israel, então fazer toda uma cosmogonia, ver ali como é que eles tinham uma ideia de universo, trabalhar com tudo isso e vir vindo na história. Não dá tempo da gente fazer tudo isso. Mas aqui, de forma bastante geral, eu quero mostrar para vocês o seguinte, que é essa figura. Essa figura é da Terra plana, mas é uma Terra que tem um determinado contexto, tá? Qual que é o contexto dessa questão da Terra plana? Era o conhecimento que se tinha há séculos e séculos, por exemplo, antes de Cristo, tá? Só que o conhecimento, como a gente conhece muito bem, ele evolui, tá? E a história, justamente para a gente ver que ele tem uma certa evolução. Só um parênteses, eu vou usar a expressão evolução exatamente como a gente utiliza evolução na biologia. Evolução é uma adaptação. Nem sempre significa evoluir para melhor. Nem sempre, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu estou usando esse mesmo contexto de evolução. Evolução é uma mudança, uma adaptação. Tá? Então sempre está sendo modificado, e aí é claro que a gente pode interpretar como melhoramento, às vezes piorou e tudo mais, tem toda uma discussão, mas aqui eu sempre vou usar nesse sentido de mudança. Tá? Então o conhecimento ele é modificado ao longo dos séculos. Tá? Por exemplo, a gente tem aí lá no contexto bíblico, né, a gente vê lá no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e Deus fez separação das águas e tudo mais. Ali a gente tem uma descrição, aliás, tem, tem que tomar bastante cuidado com essas expressões, ali na revelação especial que Deus está fazendo aos escritores ali, ele está utilizando o conhecimento ou a cultura daqueles povos que eles tinham naquele instante. Então, se o camarada lá, o Moisés, está escrevendo o texto bíblico e tudo mais, e no conhecimento que ele tinha
naquela região onde é que ele está, e Deus está inspirando Moisés a escrever o texto bíblico, Moisés vai escrever o texto bíblico, a narrativa de criação e tudo mais, dentro de um contexto que ele conhece, que é um contexto de terra plana. Agora veja, não é que a Bíblia ensina que a terra é plana. A revelação especial de Deus está acomodada ao ser humano, ou aos escritores originais, e se o camarada, ou o contexto cultural dele é de terra plana, fazer o quê? Não dá para apresentar para Moisés as equações de campo da relatividade geral e mostrar que o universo é muito maior do que essa coisa tão pequena como vocês estão vendo aí que é terra plana. Não dá, tá? Então, sempre tem essa questão de acomodação. Então, esse é o primeiro detalhe que a gente tem em mente. E isso perdurou ali no texto bíblico inteiro, em Antigo e Novo Testamento. Só que a gente tem algumas mudanças ao longo dos séculos, principalmente a partir do século VIII, sétimo antes de Cristo, e até que vai culminar na época dos gregos ali, com Aristóteles e Erastótenes, ali no século terceiro, século quarto antes de Cristo, que vai ter uma certa mudança de concepção de não uma terra plana, mas de uma terra redonda. Tá? E aí, agora fazendo um salto gigantesco, a gente vai para os períodos históricos mais atuais, tá? Só que mais atuais eu quero parar justamente nesse ponto do John William Draper. E a gente falou dele na semana passada, né? Que o Draper ele escreveu ele escreveu um livro que é um dos grandes fake news que existe hoje em dia. Esse livro aqui é de 1876, se não me engano. Eu tenho ele aqui. Inclusive, eu tenho ele baixado, que eu estou utilizando ele para escrever alguns outros textos também na coluna lá no Cosmotel. Eu estou utilizando ele e transcrevendo trechos originais dele mesmo. Está escrito em inglês, não tem tradução. Eu não conheço a tradução desse livro, mas acho que é de 1876. Tá? E o Draper, a gente já comentou dele lá, ele inventou, vamos dizer assim, um mito, e aqui mito no sentido pejorativo mesmo, não no sentido de narrativa, tá? Que é de história inventada. Ele colocou isso, que é o que está no livro do Long Numbers, tá? Na cristandade, a maior parte desse período, ou seja, do período entre Ptolomeu e Copérnico, ou seja, no período medieval, foi consumida por disputas em relação à natureza de Deus e lutas por poder eclesiástico. A autoridade dos pais da igreja acresce e a crença prevalecente de que as escrituras contêm a soma de todo conhecimento desencorajou a investigação da natureza. Essa indiferença continua até o fechado do século XV. Mesmo ali, não houve incentivo científico. E aqui, até esse trecho aqui, a gente comentou um pouquinho na semana passada sobre essa questão de que a igreja atrasou o conhecimento científico. Não foi. A gente comentou bastante sobre isso na semana passada. Aí agora vem o trecho, vamos dizer assim, o trecho novo, né? Os motivos da fomentação foram os outros. Eles se originaram de rivalidades comerciais e a questão do formato da Terra foi finalmente resolvida por 3 navegadores. Colombo, o da Gama, né, o Vasco da Gama, e acima de todos, Fernão de Magalhães. A gente conhece muito bem esses navegadores aí do século XV, XVI, né? Então, Draper, como a gente já mencionou, Draper escreveu esse livro. Eu tenho ele aqui em mãos, inclusive. Não tem nota de rodapé, não tem fonte de onde é que ele tirou essas coisas, não tem apêndice, não tem referências bibliográficas, não tem nada. Só tem um texto puro, corrido, sem nada. Absolutamente nada. Esse cara tirou essas coisas da onde? Como eu falei para você, se você vai fazer alguma afirmação histórica, você tem que ter alguma base. Está se baseando aonde? Num documento histórico, numa foto, num artefato, em alguma coisa? Você tem que ter alguma coisa em mãos. O Draper se baseou aonde? Eu não sei. A única coisa que eu sei do Draper é o livro que ele escreveu, está editado e publicado no nome dele de 1876. É isso que eu tenho de documentos em mãos. E esse documento simplesmente tem fonte, juro por Deus, o Arial 12, porque não tem fonte, não tem origem. O cara não tem nada, não faz nenhuma apresentação de tudo isso que ele colocou aqui. Que na cristandade, o período da Idade Média consumido por disputas em relação à natureza de Deus. Cara, a teologia é riquíssima nesse período. Uma citação de 2 nomes, apenas 2 nomes.
Agostinho e Tomás de Aquino. Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica. Você vai pegar aquele negócio de Suma Teológica, vai ver a base que o Tomás de Aquino pegou lá de Aristóteles, de Platão, de um monte de outros filósofos gregos. Vai, pega Agostinho, que é do século V, você vê de onde é que aquele cara tirou aquela quantidade de obras que ele colocou, o trabalho que ele fez. Dois, só estou dando um exemplo de dois. A maior parte foi consumida por disputas em relação à natureza de Deus. Cara, o volume 1 que eu li é uma edição bilíngue em latim e em português. Eu só li o português, obviamente, que eu não sei latim. Da Suma Teológica, volume 1. Não fala só da natureza de Deus. Tem um monte de outras coisas ali, de questões físicas. Eu acho até. Eu achei interessante. Eu não sei muito o Tomás de Aquino, tá? Não tem propriedade nenhuma para falar dele, apenas do que eu li. Ele fala sobre questão de espaço e tempo que a gente trabalha na física, que eu achei assim magnífico. A descrição que ele faz, Tomás de Aquino é do século XIII, faz sobre espaço e tempo. Você lendo aquilo lá, é a descrição que Newton vai fazer no século XVII. Então você pega aí alguns séculos depois, o cara escreveu, tem uma matematização, uma geometria e tudo mais, um cara que escreveu isso em texto puro. Ou seja, ele fez um trabalho filosófico. E aí o camarada vem me dizer que a disputa é só em relação à natureza de Deus. Tem uma briga de poder eclesiástico aí. Tá, beleza, maravilha, discurso lindo, fonte da onde? E aí, não é a nossa foco de hoje, essa briga do período medieval, mas é a questão da terra, o formato da terra. Tá, tem rivalidade e tudo, tem uma questão, e aí coloca a questão do formato da terra foi finalmente resolvida. Tá, e tinha um problema aonde? Aonde é que nós temos problema de terra plana na Idade Média? Tá, o fundamento histórico, qual que é? Não tem. Eu mesmo peguei o livro que eu tenho em mãos aqui do Draper, eu mesmo dei uma olhada nesse trecho aqui. Esse trecho aqui, se não me engano, fica na página. A primeira parte, que vai aqui até essa diferença. Aliás, incentivos científicos, se não me engano, está na página 52. E esse outro aqui, os movimentos de fomentação e tudo mais, está na página 157 ou 159. Bom, depois, se alguém quiser, eu posso passar essas citações, o livro e tudo mais, você pode ler, mesmo ali em mãos ali. Tá, realmente, ele tirou isso da onde? Não tem, simplesmente não tem. Nesse livro, History of the Conflict Between Religion and Science, não tem. Se o Draper escreveu um outro e apresentou todas as provas da história do conflito entre religião e ciência, eu não conheço. E até onde eu saiba, não tem. Tá? Bom, aí tem um outro camarada, o Boyce Penrose, eu não conheço, esse livro também eu não conheço, mas é citado no livro do Ronald Numbers, né? Com o declínio de Roma e o advento da Idade das Trevas, a grande noite de 1000 anos, o obscurantismo religioso caçando e tocando fogo em Galileu e outros físicos e tudo mais. A geografia como ciência entrou em hibernação, sem esforços da igreja primitiva para acordá-la. Interpretações bíblicas rigorosas, engraçado, rigorosas, até os primeiros 500 anos depois de Cristo, a única coisa que a gente tem não é interpretação bíblica rigorosa, a gente tem um monte de heresias no meio e uma briga gigantesca para manter a ortodoxia. Mas esse é um outro assunto, né? Além do fanatismo patrístico rígido, na teoria de uma terra plana, com Jerusalém no centro, e o Jardim do Éden em algum lugar no alto do país, de onde fluíam os 4 rios do paraíso. É lindo, a história é linda. Você está tirando isso da onde? Fanatismo patrístico, o período lá do Agostinho, o obscurantismo ali de Ambrósio. Então, tem nos escritos de Agostinho, talvez no de Tertuliano, que diz, o que tem a ver Atenas com Jerusalém? Ali você deve encontrar. Não tem. E aí, para fechar aí a citação que também está no livro do Donald Numbers, tá? Outra um pouquinho absurda, ou igualmente absurda igual as outras, está no livro Os Descobridores, do Daniel Boolean. O fenômeno europeu da amnésia acadêmica, ou seja, todo mundo ficou, sumiu, afetou o continente de 300 depois de Cristo até pelo menos 1300.
nesse período de 1300 a gente tem aí o desenvolvimento da igreja, da teologia cristã inteira, da filosofia cristã inteira. Você tem aí nesse período só os dois que eu citei, tá? Agostinho e Tomás de Aquino, tá dentro desse período exato que ele citou. Durante esses séculos, a fé e dogma cristão suprimiram a imagem útil do mundo que havia sido desenhada de maneira lenta, trabalhosa e cuidadosamente por geógrafos antigos. Quem? Que trabalhou com a ideia de, por exemplo, que é o que a gente está vendo aqui, de uma terra redonda, foi da maneira lenta e trabalhosa, cuidadosa, e veio a igreja e passou o cerol em tudo e bagunçou tudo. Tá onde isso, meu amigo? Você tirou isso da onde? Fonte o quê? Arial 12 ou Juro por Deus? Não tem, não tem. Bom, e aí a gente vai ver, dentro desse período, eu acabei já citando algumas questões, na questão da filosofia e da teologia, né, que é o que a gente tinha, vamos dizer assim, das áreas mais desenvolvidas, ou das áreas que mais tinham, vamos dizer assim, um apontamento maior, porque nesse período da Idade Média, igual a gente falou na semana passada, o que a gente tem? Só fazendo uma recapitulação muito rápida. A gente tem a queda do Império Romano no Ocidente, né, em 476. Durante esse período, principalmente a igreja, preserva a educação, que é o que a gente chama de educação clássica, preserva a cultura. O Império Romano caiu principalmente pela questão das invasões dos bárbaros, e aí você tem uma junção nesse período uma certa fusão da cultura romana ou greco-romana, que a gente pode dizer assim, com a cultura bárbara, e aí, para a preservação da educação, você tinha, dentre várias outras coisas, o trivium e o quadrivium, que eram as 7 artes liberais, né, a educação liberal, a educação clássica, como a gente chama hoje. E aí, resumindo a história muito grande, você tinha que o moleque estudava o trivium, depois ele estudava o quadrivium. Pronto, aquilo lá é equivalente a toda a escola que a gente estuda hoje em dia, ensino fundamental, ensino médio e faculdade, vamos dizer assim. Tá? E aí, depois disso, ele ia fazer o equivalente nosso hoje em dia, né, fazendo um anacronismo, a uma pós-graduação. Né? E as principais áreas que se tinha, né, era o direito, inclusive tinha o direito canônico também da igreja, mas você tinha o direito de forma geral, que vinha do direito romano. Então você tem o direito, você tinha teologia e você tinha a medicina. E aí é que vem uma curiosidade histórica, a gente chamar uma pessoa hoje que termina a faculdade de Direito de doutor, quem termina o curso de Direito, a gente chamar de doutor, ou teólogo, que também se forma em teologia, a gente chama de doutor, é por causa dessa questão cultural que as pessoas tinham nessa época. O camarada, depois que ele terminava o trivium, quadrivium e fazia uma dessas áreas, por exemplo, direito, ele era chamado de doutor. Doutor em direito, doutor em medicina, doutor em teologia. E aí acabou que esse nome fixou ao longo dos séculos e chegou até hoje em dia essa cultura a gente faz até umas briguinhas aí interessantes. Não, doutor é só quem tem doutorado. O camarada acabou de terminar a faculdade, quer ser chamado de doutor? Essas são as brincadeiras que a gente faz hoje em dia, tá? Mas essa cultura de chamar o advogado, que só tem bacharel, só tem a faculdade de doutor, vem desse período, tá? E então essa era a forma de, vamos dizer assim, da cultura, da educação que se tinha de toda a Idade Média. A gente viu na semana passada que nesse período, lá em 1088, surgiu a Universidade de Bolonha. No século XI, no finalzinho do século XI, que é esse período, no século XII, você tem outras universidades que estão nascendo, tudo isso ali atrelado ali na igreja, porque a igreja mantinha o trivium, quadrivium e todo esse sistema que eu falei para vocês, perto da igreja. Eram as pessoas que trabalhavam na igreja que ensinavam essas artes liberais ou essa educação. E aí, ou seja, resumindo muito a história, a universidade acaba nascendo dentro desse contexto, com um fomento ou com um impulso, ou com a igreja empurrando a educação em um avanço. Isso a gente viu na semana passada. Bom, e aí acabou culminando com as universidades. Mas aqui a gente tem um contexto, vamos pegar um pouquinho aí na questão da filosofia e da teologia, desde o período antigo até no início da Idade Média, porque se a igreja defendia
ou os cristãos da Idade Medieval defendiam que a Terra é plana, é porque antes do período medieval tem uma determinada mentalidade, ou no mínimo um começo de mentalidade de uma terraplanagem, ou de um terraplanismo. Vamos ver se tem? Não, não tem. Aristóteles, o grande filósofo da Grécia, Erastótenes, depois a gente vai ver lá na frente, que fez a medida da circunferência da Terra, o raio da Terra, e o camarada errou na medida do raio da Terra. A margem de erro que ele teve foi muito menor do que eu quando fiz aqui a medida do raio da Terra. A minha margem de erro foi muito maior e o cara fez muito menor. Eu utilizei os mesmos instrumentos dele, claro que aí tem um monte de coisa que eu não levei em consideração e mais uma carga de erro nos cálculos que eu fiz. E o camarada lá no século III antes de Cristo fez uma medida do raio da Terra muito mais aproximada do que eu aqui, utilizando as mesmas ferramentas dele, no século XXI, por exemplo. E o Ptolomeu, do século II, depois de Cristo, que é o que montou aquele sistema que nós conhecemos como sistema geocêntrico, né? Ali das circunferências, todinho direitinho, Terra no centro, e tudo redondinho, não tem nada plano ali. Todos eles, indo na antiguidade, da antiguidade, apenas num contexto de filosofia, todos eles acreditavam, vamos dizer assim, ou trabalhavam com uma ideia de terra redonda. Nem Aristóteles, nem Eratóstenes, nem Ptolomeu acreditavam, ou até citavam, ou levantavam a questão de discutir, de desmentir e tudo mais, a terraplanagem ou terraplanismo. Não, nenhum dos três. Bom, então vamos ver um pouquinho mais para frente, né? Plínio o Velho, Pompônio Mela, do primeiro século, esses dois aqui do primeiro século, Macróbio e outros que são comentaristas da filosofia romana, porque a base que nós temos aqui no primeiro século aqui é a parte grega, que a gente viu aqueles Eratóstenes e Ptolomeu, que não tem nada de terraplanagem, da filosofia grega, mas na romana deve ter. Tem não. Esses grandes comentaristas, por exemplo, citando apenas três, que é o que o Numbers cita, não fala nada de terraplanismo. Mas os pais da igreja falam, igual a gente colocou aqui, que foi o... quem é que colocou? Aqui, o Penrose, que não é o Penrose físico, tá? Penrose. Cadê? Interpretações bíblicas rigorosas, além do fanatismo patrístico rígido na teoria de uma terra plana, com Jerusalém no centro e tudo mais. Pois é, vamos pegar patrístico então. Agostinho, Jerônimo e Ambrósio, só esses três, dá para citar todos. Clemente de Alexandria, Tertuliano, que até falou, olha, esse negócio de filosofia com teologia, o que tem a ver Atenas com Jerusalém? Vamos deixar esse negócio separado aí. Não dá muito certo. Não, vamos pegar a patrística inteira. Ninguém, nenhum deles citavam terraplanismo. Agostinho, um dos maiores teólogos que a gente tem na cristandade. Jerônimo, eu não sei se vocês associaram o nome, mas esse Jerônimo aqui, ali no período de 420, foi o que fez a tradução da Bíblia para o latim, aquela Bíblia chamada Vulgata Latina. Pois é esse Jerônimo. Ambrósio, é um outro pai da igreja também, que a gente tem ali no período do quinto século. Nenhum deles falavam nesse rígido dogma da terraplanagem e tudo mais. Não tem. Não tem. Bom, então vamos para a Idade Média, então. Na Idade Média, se na Idade Antiga não tinha um raciocínio terraplanístico, né? Na Idade Média tinha, ali se ensinava a terraplanagem ali tranquilamente. Vamos ver, então. Tomás de Aquino, bom, dispensa apresentações, um dos maiores teólogos que nós temos também na história da igreja, né? Teve uma forte influência de quem? Desse camarada chamado Aristóteles. Aristóteles da onde? Lá da Grécia, lá dos séculos antes de Cristo, que não acreditava, ou que não colocava a terra plana, e sim uma terra redonda. Pois é, esse Aristóteles foi o que influenciou muito Tomás de Aquino. E aí você pega a Suma Teológica inteira, você vai ver, não fala nada de terra plana, não. Então não tem nada de uma rigidez teológica para ensinar terraplanagem. Não tem. Bom, Roger Bacon é outro também grande filósofo que nós temos. Ele menciona numa das obras, eu nem citei aqui o nome das obras, tá? Daqui a pouco, depois dessa
dessa conversa nossa, vai ter um artigo que eu vou soltar lá depois, no finalzinho, vai ter o link, aí vocês podem acessar, né, tranquilamente, tá? Onde eu estou comentando um pouquinho mais dessa questão, e aí eu fiz meio que um resumo no formato de texto, para pessoas, assim, que não têm muito conhecimento teológico, nem científico, nem nada, né? Que é o tratamento que eu faço dessa coluna, eu estou mencionando justamente esse mito de hoje, tá? Então, eu estou sintetizando. Ela sempre sai na segunda e na sexta-feira, às 7 horas. Mas hoje, por causa dessa conversa nossa, eu decidi soltar ela um pouquinho mais tarde, tá? E lá eu cito o nome dessas obras. Na realidade, quem cita é o Ronald Numbers, tá? Então lá tem o Bacon, por exemplo, vai citar nessa obra, em uma obra, né, que o mundo é redondo. Não, eu não anotei aqui, mas tem, tanto no artigo quanto no livro do Ronald Numbers. Alberto Magno, um outro teólogo que nós temos, ele vai concordar com as ideias do Bacon, de que a Terra é redonda, não plana. Michael Scott compara a Terra, essa aqui é interessante, como se fosse um ovo, ou como sendo uma cebola, que você tem várias camadas, e você tem ao redor de tudo isso água. O ovo é o que? Ele é plano? Aliás, deixa eu consertar aqui. O ovo cru ou então o ovo cozido, tá? Sem você pegar e esmagar ele, não o ovo frito, né? Eu tô falando do ovo aí em seu estado natural antes de ir para a panela. No mínimo ali você vai ter uma coisa meio oval ou meio arredondada. Cebola, bom, eu não conheço nenhuma cebola plana, né? Também não é, eu tô falando no caso da cebola in natura, não a cebola cortada em rodelas, não. É a cebola mesmo pura, né? É arredondada. Oh, valeu, Ed. É justamente nesse site, tá? Hora de BDA.com.br, tá? Vai ser nele que vai sair daqui a pouquinho. Cebola plana. Pois a cebola plana, ela é uma delícia, né? Você coloca ali no bife, ou você dá uma misturada ali na comida e tudo mais, mas não é dessa cebola que tá na panela, é a cebola anterior, tá? A cebola ainda com as suas camadas e tudo mais, sem estar cortada, né? Então ele faz esse comparativo. Não dá para empurrar a terra plana aqui de jeito nenhum no século XIII. Não dá. Século XIII a gente tem aí Tomás de Aquino, Bacon, Magno, Scott. Ainda tem o João Sacrobosco, que ele faz uma demonstração, num dos livros que o Numbers cita, ele faz uma demonstração da Terra redonda, tá? Não é uma demonstração física, com medida nem nada, mas uma demonstração um pouco mais, dentro desse contexto mais filosófico. Ele faz a demonstração da Terra redonda. Entra a da terraplanagem aqui, não entra. Século XIII não entra em lugar algum. E o Pierre Daly, eu não sei se é essa a pronúncia, tá? Ele é nada mais, nada menos do que um arcebispo de Cambria, ou Cambraia, né? Uma posição bem elevada dentro da igreja, né? Um arcebispo, do século XIV, início do século XV. O camarada tem uma posição grande dentro da igreja, inclusive de posição de poder influenciar, ou como diz o Draper, na outra citação que a gente fez na semana passada, de impor as ideias e o atraso e o obscurantismo no meio da sociedade. Ele tinha um poder. Pois é, e o camarada discute a esfericidade da Terra. E aqui a discussão aqui não é no sentido de saber se a Terra é esférica ou não. Discussão no sentido de descrever, no sentido de mostrar como que a Terra é redonda, ou a esfericidade da Terra. Pois é, e cadê a terraplanagem na Idade Média? Não tem. Não tem. Nas grandes mentes que fundamentar, deram base para a filosofia cristã da Idade Média, não tem. Simplesmente não tem. Bom, e aí tem o Numbers vai citar dois nomes. Aqui na realidade eu só coloquei um, mas tem dois nomes aqui do Cosme Indicopleustes. É um nome complicado de falar. É um monge bizantino do século VI. E tem um outro nome também, eu esqueci de anotar, isso aqui foi um esquecimento mesmo. Eu devia ter colocado aqui embaixo o nome de um outro cidadão, do Lancrácio, se eu não me engano. Acho que é esse cara, do Lancrácio, que é do século... não, Lancrácio não. Isidoro de Sevilha, que também é do século VI para o século VII. São os dois únicos exemplos, né, dá a entender, bom, eu não vou colocar minha mão no fogo por isso, mas dá a entender que esse Cosme e que esse Isidoro de Sevilha eram os dois únicos, vamos dizer assim,
medievais, né, um na Alta Idade Média e o Cosme já é século VI, um pouquinho depois, também ainda na Alta Idade Média, na Baixa Idade Média ele não citou nenhum, que defendiam a Terra plana. O Sevilha, o Isidoro de Sevilha, ele escreveu uma obra, uma enciclopédia de filosofia, mais de uma Terra plana, toda uma construção cosmológica, mas depois disso, quando você pega esse material e começa a ler, você vai ver que ele está descrevendo a Terra como sendo plana e o resto das coisas do universo. Então, a ideia é que quando você pega essa obra do Isidoro de Sevilha, que ele faz uma construção de uma Terra plana e o resto do universo tudo redondo e tudo mais, e aí você vai analisar isso, você pode pegar essa mesma obra e interpretar a Terra como sendo e o Cosmes, com esse outro nome que eu não consigo pronunciar, Indicopleustes, não sei se a pronúncia correta é essa, ele é bizantino, do sexto século também, ele vai fazer uma construção de uma cosmologia, né, ou uma cosmogonia, vamos dizer assim, baseado na interpretação literal do texto de Gênesis, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, que é a mesma imagem anterior. Ou seja, eu vou pegar, vou fazer a construção do firmamento e tudo aquilo que a gente já conhece ali no texto de Gênesis, e ele vai colocar isso de forma literal, desconsiderando toda a exegese que a gente sempre tem que fazer de um texto bíblico, saber qual que é o contexto daquele texto que a gente está olhando, tá? Então essa é a ideia que o Cosme faz. São só esses dois, de um período de obscurantismo total, de uma grande noite de 1000 anos, da idade das trevas, da perseguição da igreja aos cientistas físicos tocando fogo em quem falasse que a Terra é redonda, só tem dois que fala de uma Terra plana. E o resto, cadê o resto dos terraplanistas? Bom, e aqui eu trouxe uma outra imagem que, aqui do site da UFRGS, a Federal do Rio Grande do Sul, é muito legal, tá? Depois dá para a gente trabalhar com isso aqui bastante, mas apenas de curiosidade para quem nunca viu falar disso, essa aqui é a idade do Eratóstenes quando ele fez. Aliás, digamos que ele acreditava na Terra plana e quando foi fazer medida saiu uma Terra redonda, né? Pode ser também, a gente não tem muita informação sobre isso, mas aí o que ele considerou? Os raios do Sol vindo de forma paralela. Está aqui a cidade de Alexandria. Ele sabia qual que era a distância de Alexandria até a cidade de Cirene, que era na faixa de 787, 800 quilômetros, mais ou menos, dá para arredondar esses números. Então você tinha aqui essa distância, vinha a luz do Sol aqui certinho em paralelo, né? Você leva isso em consideração, porque não há nenhum... Pelas observações que você fazia, não tinha nenhuma motivação para ser igual diz os terraplanistas modernos, né? Que a luz do Sol faz uma curva aqui, como eu até falei no dia 8, vai sair, aliás, está a gravação lá, inclusive, depois o Ed pode mandar para vocês, se vocês quiserem, tem a gravação lá na página da Federal Rural do Rio de Janeiro, tá? Essa gravação dessa palestra que eu dei lá, e aí eu até comento um pouco sobre isso. Aqui você tem assim, que a luz do Sol faz uma curva no modelo terraplanagem atual, não faz o menor sentido, a gente não observa isso. Então, o Eratóstenes, lá no terceiro século antes de Cristo, considerou vinham os raios planos, planos não, na perpendicular, certinho, paralelos. Alexandria está aqui, e aí no horário um horário bem específico lá, por exemplo, meio-dia, ele sabia que nesse ponto aqui, no poço que tinha lá em Alexandria, não tinha sombra alguma, não fazia sombra naquele horário, naquele dia específico. Não tinha sombra. Então vinha aqui a luz do sol certinho, batia lá no fundo do poço. Claro que o poço está aqui, não no centro da Terra. Lá no fundo do poço, sem nenhuma sombra. Lindinho assim, limpinho. E naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, não, e detalhe, 800 quilômetros de distância, não tinha GPS, não tinha celular, não tinha, era carta que gastava, você mandava uma carta, gastava dias para chegar em outro lugar. Ele sabia que naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, lá na cidade de Cirene, mesmo dia e mesmo horário, a luz do sol que vinha em paralelo fazia num poço lá uma sombrinha pequenininha, de 7 graus, 7,2 graus. 7,2 graus assim numa sombra é um negócio minúsculo, bem pequenininho.
Beleza, é só isso que eu preciso saber, que aqui não faz sombra e aqui fez uma sombra de 7,2 graus. Fazendo aqui, eu nem trouxe os cálculos, mas vocês podem entrar aqui nessa página aqui, tem lá, é cálculo simples, regra de 3 simples, tá? Fazendo as contas de 7,2 graus e 800 quilômetros mais ou menos aqui entre Alexandria e Cirene, ele deduziu, e considerando os raios do Sol vindo sempre na perpendicular, paralelo, tudo de bonitinho, ele deduziu qual é o raio da Terra. Claro, aí ele acha a circunferência da Terra, o perímetro e tudo mais, e aí você acha, pelas continhas que a gente aprende na escola, qual que é o raio da Terra. A circunferência que ele encontrou, eu não lembro agora o valor exato, foi de 39 mil e poucos, né? O raio da Terra que ele encontrou lá foi de 6.200 e pouco, mas foi assim, um erro minúsculo, comparado com hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia. Um erro minúsculo, coisa de 40 quilômetros de erro. Você fazer isso no terceiro século antes de Cristo e errar só por 40 quilômetros, sem GPS, sem celular, cara, tá. Eu fazendo as mesmas coisas hoje em dia, conversando com outro colega que estava em Paris, por exemplo, a gente fazendo as medidas lá, e acho que a gente errou deve ter errado em algumas contas lá, né? Ela em Paris, no mesmo horário, conversando com o celular, claro que não teve aqui toda a consideração do raio certinho no fundo do poço, a gente fez isso na parte da tarde, então tinha muito ângulo, a gente carregou muito erro na hora de fazer a conta, a gente errou por a conta um valor muito maior do que 40 quilômetros de Eratóstenes, no século III a.C. Colombo, que foram os que, de forma definitiva, mostrou que a Terra é redonda, não é plana. O negócio é tão absurdo, absurdo no sentido de não tem informação documental disso, que o Numbers vai fazer a citação no caso de Colombo, quando Colombo vai procurar fomento para suas pesquisas, ou seja, para sua navegação, que ele queria fazer grandes navegações. Isso aqui Colombo foi o descobridor da América em 1492, 93, por ali, 1492, descobriu a América, né, e ele achou que tinha encontrado outro caminho para as Índias, né, então, e aí quando ele está fazendo a busca pela informação, ou a busca por fomentação das suas navegações e tudo mais, o pessoal acha que ele defendia que a Terra era redonda e que os reis espanhóis defendiam que a Terra era plana. Tá, e documentação disso tá onde não tem. Inclusive a reunião que foi feita disso, que é o que, entre aspas, levanta essa suspeita dessa conversa entre Colombo e os reis hispânicos, os reis espanhóis, é o que fomenta toda essa questão. Não, mas o Colombo, você vai cair na beira lá da Terra plana. Tem uma beira ali que você vai cair em algum lugar, o precipício, qualquer coisa do tipo. Não tem nem documentação disso. Dessa reunião que teve entre eles, não tem documentação que está falando de forma expressa e tudo mais. Não tem. O Fernão de Magalhães e o Vasco da Gama, bom, menos ainda, que eles são depois de Colombo. Então, não tem fonte. Não dá para a gente falar, olha, vamos discutir terra plana? Vamos, Colombo defendia, beleza, tá. Baseado em quê? A gente não tem nem base para começar essa discussão. Tá? E aí quando a gente, igual, de novo, quando a gente vai fazer algum tipo de questão histórica, a gente tem que ter uma base histórica, a gente tem que ter documentos para isso. Não tem, não tem. E aí, depois disso, é o que tudo mudou, tudo floresceu, a gente saiu da Era das Trevas e fomos para a Era das Luzes, do Iluminismo, e aí tudo foi descoberto e tal. Aí veio Copérnico, Kepler, Galileu, que iluminou científico, dentro de uma discussão que faz dentro de teoria, modelos, ou seja, dentro do modelo teórico, de mudar o referencial, não sendo a Terra, mas sendo o Sol. Tanto que em Copérnico você continua com as órbitas circulares. Vem Kepler, baseado nos trabalhos do Tycho Brahe, que era um cara que fazia medidas e observações de forma extremamente detalhada, falou, olha, esse modelo de Copérnico é bom e tudo mais, mas órbita circular não está funcionando, não. Vamos fazer uma órbita elíptica aqui? Vamos, e deu certo.
Galileu trabalhou com qual parte da Terra plana e tudo mais? Ele trabalhou com movimento. E a condenação de Galileu, depois vocês podem até pedir para o Ed, se vocês não fizerem isso ainda, trabalhar com essa questão histórica da condenação de Galileu. Galileu não foi condenado por defender que a Terra se move, que a Terra é redonda, ou qualquer coisa do tipo. A condenação de Galileu, e isso está documentado, há documento mesmo, tá? Da condenação de Galileu, tá? Documento oficial, da Igreja Católica, tudo direitinho e tudo mais. Ó, Galileu foi condenado e tá aqui o que é o caso de Galileu. Então, não vou dar mais spoiler, tá? Então, ainda bem que tu me avisou a tempo, tá? Então, só fechando essa questão, tá? Galileu tem o documento aonde está a condenação dele, tá? E qual é a condenação de Galileu? Galileu não foi condenado por defender a Terra plana. Galileu não foi condenado por defender que a Terra gira ao redor da Terra, que a Terra gira ao redor do Sol, ou que na realidade o Sol não dando spoilers. Não, o spoiler principal eu não vou falar. Pode deixar que eu não vou entrar nesse detalhe. Galileu não foi para fogueira também. Talvez esse seja o maior spoiler. Não foi para fogueira e nem morreu enforcado, qualquer coisa do tipo, pela igreja. Nada disso, não teve nada disso. A condenação de Galileu, por que Galileu foi condenado? Sexta-feira que vem vocês vão ver aí qual que é a acusação exata e final de Galileu. Que não tem nada a ver nem com terra plana, geocentrismo, heliocentrismo, que a Terra se move, qualquer coisa do tipo. Não foi nada disso. Então qual foi? Não perca sexta-feira que vem, tá? Ainda bem que vocês me alertaram em cima, senão eu ia acabar falando. Então, Galileu não foi condenado pela igreja por desenvolvimento científico, terraplanagem, terra redonda, qualquer coisa do tipo. Não foi, tá? Kepler, Copérnico. Bom, Copérnico, para começar, Copérnico estava dentro da igreja. Ele era um clérigo dentro da igreja católica. Tá? Ali a gente tem um período de 1500, Copérnico um pouquinho antes disso, né, 1400 e tantos para 1500, né? Então, mas Copérnico era da Igreja Católica, Galileu da Igreja Católica, Kepler é que era luterano, era da Igreja Protestante, né? E Kepler também não foi condenado em lugar nenhum, apesar de que tenha uma certa discussão em cima disso, de que alguns protestantes não gostavam dessas ideias de Kepler e tudo mais, mas é uma outra ideia, e ele não foi condenado por isso também, tá? Então não tem, simplesmente não tem. Bom, e aí era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Tá, mas qual que é a conclusão? A conclusão foi o que eu falei lá no início. Não tem terraplanagem na Idade Média. Eu já dei a conclusão no início da palestra. Eu só preenchi o início do fim que eu falei lá no início com esse meado todo, tá? Não tem. Simplesmente não tem em lugar algum, tá? E eu digo em lugar algum, alguma coisa documental, algum documento, ou alguém que defendeu. Tinha aqueles dois que defenderam. Bom, para cada um daqueles dois, você pode pegar 3 outros exemplos, tranquilamente, que dá, só dos que eu citei. Só dos que eu citei. Se a gente for para a história da igreja aí, por todo esse período medieval, aí a gente faz uma listinha maior, faz uma discussão maior de diversos outros pontos a mais, tá? Bom, acabei dentro do tempo, acho que eu não estourei o tempo, tá? Então aqui tá os meus contatos. Esse Linktree que tem aqui, eu sempre coloco as coisas lá, link dos artigos que eu coloco toda segunda e sexta-feira, inclusive o de hoje, eu coloco nesse aqui, ou vocês podem olhar lá naquele Hora de Berá que o Ed falou, do assunto de hoje, inclusive. Então eu fiz um textinho um pouquinho mais curto, puxando para uma outra discussãozinha, tá? Então vai sair hoje também, tá aí meu e-mail, Instagram, depois se vocês quiserem tirar alguma dúvida, ou até falando, Alexandre, você falou esse tanto de coisa, tá, cadê as provas dessas coisas que você me falou? Cadê o livro do Drape? De onde é que você tirou que o Drape não apresenta provas e tudo mais? Bom, eu tenho aqui, eu posso mandar tranquilamente, depois vocês podem me procurar à vontade, tá? Então era isso que eu tinha. Cadê onde é que eu paro? Era isso então que eu tinha preparado para vocês hoje, tá? Muito obrigado e estou à disposição